Bom dia, da nossa aula de português. Eu quero dizer para vocês que as páginas, né, das páginas 5 à página 9, nós vamos fazer na aula ao vivo, que eu quero fazer com vocês essa aula, tá? E outra coisa, então, das 5 a 9, nós vamos pular, vou pular agora, e nós vamos dar início à página 10, onde fala novamente sobre a cidade, sobre o município, como é cuidar de uma cidade, de um município. Deve ter muito trabalho, a gente imagina, né? A gente vê tudo que tem ao nosso redor e sabe que tem muita coisa para cuidar, tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar. Então, o poema que nós temos aqui chama-se Cidade na Chuva. Antes eu vou ler para vocês o enunciado em cima, vocês acompanham com a Pro o enunciado, de onde está escrito atividades. Antes disso, vocês colocam aqui em cima, ó, tem aqui a data de hoje, dia 27/5/2020, tá? Na página 10. Então, acompanha agora a leitura da Pro. Você já conversou com o professor e os colegas sobre o fato de que não deve ser nada fácil administrar uma cidade, não é mesmo? Com certeza, o prefeito de uma cidade e a equipe de funcionários lidam diariamente com muitos problemas e o trabalho deles é desenvolver e executar projetos que possam melhorar o dia a dia dos cidadãos, né? Das pessoas, nós que somos os cidadãos, que vivemos, que participamos dos lugares, frequentamos lugares da cidade, do município. Então, hospitais, feiras livres, parques. Então, tanto lugares de lazer como lugares de serviços para a população. Os problemas de uma cidade estão relacionados a diversos temas além da coleta de lixo. Isso é claro, não é só o problema da cidade, não é só a coleta de lixo. As cidades não têm somente problemas, elas têm características próprias e cada uma delas também tem certos encantos. Leia um poema que ilustra essas características. Cidade na chuva. Se amanhece chovendo, pode esperar. Algum tempinho você vai se atrasar. O trânsito para ou anda bem devagar. Enquanto a chuva cai, não adianta se apressar. O semáforo abre e fecha. Os pedestres parecem ignorar. Vão de capas coloridas no meio dos carros passar. A cidade na chuva pede atenção a quem chegar. Ela tem as ruas alagadas e as calçadas lotadas. Os carros ficam mais lentos, mas eles precisam circular. Passam nas lombadas e nos buracos, e em cada esquina vão parar. Os motoristas são assim, os apressados vão buzinar. Os tranquilos ouvem uma música e decidem esperar. Gosto de ver, pela janela embaçada, o reflexo dos prédios nas poças da calçada. E os bueiros que não dão conta de toda aquela enxurrada. Então, nós temos aí, quem escreveu o poema foi Ágata de Assis. E nós vemos aí na ilustração um dia de chuva, né? Quantas vezes nós já não pegamos, olha aí, ó. Aqui de um lado, aqui do outro, olha aí. E vão acompanhando aí, para vocês verem. Para que vocês possam ver. Então, quantas vezes nós já não pegamos um dia de chuva, uma manhã de chuva, né? E temos que ir para o trabalho, vocês para a escola, e a gente naquele trânsito, e o carro não anda, e tudo parado, e chega atrasado daqui, chega atrasado dali, e muitas vezes a gente vai ficando desesperado porque tem o horário para chegar,
Mas é assim numa cidade, né? Cidade da chuva. E por que que tem tudo isso, né? Por que que acontece todo é, essa situação que a gente entra até muitas vezes em desespero, né? Então são vários fatores que acontece isso. A população é muita, né? São muitas pessoas, é, são muitos carros nas ruas, são bairros que alagam, são. E aí para trânsito, para tudo, e nós não conseguimos chegar no horário certo. E a gente, tanto de querer chegar no horário certo, né, de não chegar atrasado, a gente já vai ficando nervoso e já vai ficando apavorado e tem que chegar e não consegue e chega atrasado e todo mundo chegando atrasado. Vocês podem ver aí na ilustração que tem uma avenida aí, tem uma rua, né, onde os carros estão parados, tem um semáforo e é típico de um dia de chuva mesmo, quando a gente cai, quando tem aquela chuva bem forte, que a gente acaba se atrasando, né? É, principalmente aqui a gente lembra muito da avenida lá da rodovia, né? Da avenida da rodovia dos Anchieta, que quando a gente vai para o São Carlos, a maioria pega a rodovia Anchieta. Então tá tudo parado. Então a gente fica lá sem saber o que fazer. A pé não dá para ir, né? O carro também não anda. Então não tem o que fazer, tem que esperar. E a gente vê que fala aqui no poema que tem uns que começam a se apavorar, outros já mais tranquilos, colocam uma música e deixam até ver o momento que dá para ir, né? E aí cada um reage de uma maneira. E então agora nós vamos estudar sobre esse poema. Vamos lá. Na página 12, atividade número 1. Que problema da cidade é apontado na segunda estrofe do poema? Lembrando que estrofe é cada parte do poema. Ó, vou até anotar aqui para vocês. Eu vou marcar aqui. Ó, cada parte dessa aqui de verso, ó, isso aqui é uma estrofe. Cada linha é um verso, cada frase é um verso. E cada conjunto dessas frases torna-se uma estrofe. Então, a atividade pede para a gente fazer o quê? Pede para a gente olhar, olha lá, que problema da cidade é apontado na segunda estrofe do poema. Voltando no poema e contando dessa maneira, aqui está a segunda estrofe, ó. Então, vamos ver o problema que fala aqui na segunda estrofe. Ó, o trânsito para ou anda bem devagar. Enquanto a chuva cai, não adianta se apressar. Então, aqui, o problema que fala, o apontamento, né? O que aponta, o problema que é apontado é o problema do trânsito. Número 2. A cidade em que você mora é considerada uma cidade grande ou pequena? Esse problema também acontece nela? Então, é uma resposta pessoal. Vocês aqui que vão dar essa resposta. Número 3. Circule no poema os substantivos da quarta estrofe que estão escritos no plural. O que é um substantivo? Substantivo é tudo aquilo que tem nome. Então, caneta, o nome da caneta é um substantivo. Lápis é o nome que se dá ao lápis, é um substantivo. Tudo tem nome, tudo que tem nome é um substantivo. Aqui, ó, tesoura. Tesoura é um substantivo, porque dá nome a esse objeto cortante que nós usamos, né, para fazer tantas coisas. O que mais que eu tenho aqui? Borracha. É o nome que se dá a esse material que a gente usa na escola, né, que é mais usado na escola para apagar quando a gente erra. Aí, às vezes, vocês falam assim, mas tem que apagar? Falo, tem. Por que foi feita a borracha? Porque quando a gente erra, a gente consegue apagar. Então, tem que usar a borracha assim, né? A Pro até brinca com vocês assim. Mas ela foi feita para isso. Então, o substantivo é tudo aquilo que se tem o nome. Todos os objetos têm nome. Tudo que dá nome aos objetos é chamado de substantivo, tá? Então, e aí depois nós vamos ver que tem tem outros tipos de substantivo. Tem o próprio, tem o comum, né? E eles
eles são usados em momentos certos, então eles têm regras também, os substantivos, tá? Por exemplo, um substantivo próprio é o nome da pessoa, né? Por exemplo, Márcia é um substantivo próprio, porque é o meu nome, nome de pessoa. Um substantivo próprio é o nome de uma rua, né? O nome de uma cidade também, de um estado, de um país. E comum é das coisas comuns que a gente acaba utilizando no dia a dia, como esses exemplos que eu dei. A caneta, o lápis, a tesoura, a borracha, né? Esses são substantivos comuns. Então, nós vamos circular no poema os substantivos da quarta estrofe que estão escritos no plural. Então, vamos pro quarto, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos procurar o substantivo aqui, no quarto. A cidade na chuva. Pede atenção a quem chegar. Tem que estar no plural, não pode ser uma só, tá? Então, olha lá. Ela tem as ruas. Então, ruas é um substantivo que está no plural, então vocês vão circular. Ela tem as ruas alagadas e as calçadas lotadas. Calçadas também, ó. Tá no plural, porque se fosse uma só, seria a calçada. Mas como está escrito calçadas, quer dizer que tem mais de uma. Então, é substantivo que está no plural. Então, ruas e calçadas. Vamos para a atividade agora, número 4. Releia a quarta e a quinta estrofes do poema nos quadros abaixo. Em seguida, complete-os e escrevendo a qual substantivo os pronomes ela e eles se referem em cada uma das estrofes. Então, olha só, a quarta estrofe aqui já está escrito. Então, nós vamos estudar a palavra ela, que é chamada de pronome. Então, quando fala eu, você, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, aí são pronomes, né? Então, eu, você, eles. Então, são pronomes. Tem nome também na língua portuguesa. Então, quarta estrofe aí pra gente ver. A cidade na chuva pede atenção a quem chegar. Ela tem as ruas alagadas e as calçadas lotadas. Substantivo a que se refere o pronome ela nessa estrofe. Então, aqui nessa estrofe, está se referindo à palavra, ao substantivo, né? Aqui, ó, cidade. Então, aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, vocês vão escrever cidade, tá? Vai ficar cidade. Porque ela, né, tá referindo à cidade, a ela, a cidade. Quinta estrofe. Os carros ficam mais lentos, mas eles precisam circular. Passam nas lombadas nos buracos e em cada esquina vão parar. Substantivo a que se refere o pronome eles, nessa estrofe. Então, eles, olha lá, os carros. Aqui, quando fala de eles, está relacionando aos carros, que aqui está no plural também, e é o pronome carros, né? Eles, na verdade. Então, essa parte aí, vocês podem corrigir, podem dar certo, e nós já vamos deixar como feita essas páginas, para a gente não confundir depois com outras que nós vamos fazer. E agora, para casa, a Pro vai mandar para vocês para casa a página 13, tá? A página 13, aqui em cima, ó. Podem escrever aqui em cima, ó, para casa. Página 13 de português é para casa. Só lembrando que na próxima aula ao vivo de português, a Pro vai voltar no livro e nós vamos estudar as páginas da página 5 à página 9. Nós vamos fazer essas páginas juntos, tá?
Então, não precisa fazer essas e nem pensar assim, ah, a professora tá pulando as páginas, não é isso. A professora vai deixar, já tá explicando que nós vamos trabalhar com elas na aula ao vivo, tá? Então, a lição, né, de hoje de português, da aula do vídeo de português para casa, foram essas que nós estudamos, e para casa é na página 13, tá bom? Então, até a próxima aula de português, a aula de, acho que vai ser ao vivo, tá? Então, até lá. Tchau.